Tururu. Vamos lá. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Conectando-se. Ao Facebook Live. Hoje, domingo. Que dia é hoje? Eu não tô gostando. Olha aqui. Hoje é dia 27 27 de dezembro de 2020. Isso aí. Domingo. Domingo. Agora são 9 horas e 1 minuto. Aniversário da Vera. Vera tá ali? Tá Vera ali. Kramer. Ah, Vera. Parabéns, minha né? querida. Deus abençoe você. Deus abençoe. Glória a Deus. Nossa, quanta gente faz aniversário em dezembro, final, né? Ontem foi o pastor Marcos, hoje a Vera, dia 23, também teve bastante. Olha, parabéns, Deus abençoe. Um monte. Jesus, né? A gente não sabe, né, gente? Não se sabe. Né? Inclusive, essa semana tava assistindo, né, vários vídeos e pesquisando bastante. A data que mais se aproxima, né, de algumas pessoas, de alguns pesquisadores, diz que foi outubro. E como é que chegaram nessa data? Com base no nascimento de João Batista. Né? Outubro. Mas também não dá para afirmar, não. Mas enfim, mas que bom que a gente comemora. Importante celebrar. Isso. E Jesus nasce pra gente todo dia. No nosso coração, porque é a nossa esperança que renasce todo dia. Né? E essa é a verdade que carregamos. Né? Então, queridos, glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de caminharmos juntos toda manhã. Estamos aqui ao vivo com você, né? Todos os dias às 9 da manhã. E é um privilégio que o Senhor nos concede, podermos estudar a palavra do Senhor, meditarmos nela. A palavra do Senhor diz assim, meditar nela de dia e de noite. Exatamente. A gente tem feito isso, não só de dia e de noite, mas de dia, de tarde, de noite, né? De certa forma. E agradecemos a Deus porque vocês nos incentivam. Porque, confessando aqui, tem dia que realmente é mais difícil, né? Mais difícil, tem dia que dá aquela preguiça, tem dia que às vezes é até um pouco desmotivante, né? Assim, no que se diz, não a palavra de Deus em si, mas no que se diz a respeito, assim, tipo... Agora mesmo a gente estava vendo uma moça dos Estados Unidos, né? Que abriu um Instagram, eu acho que pro cachorro dela. E já estava com 30 mil seguidores. 30 mil seguidores. O cachorrinho. Então imagina um cachorrinho com 30 mil seguidores, né? Daí você olha você assim, né? E não alcança os 1000, você fala, meu Deus, né? O cachorro consegue mais seguidores, Nos né? ajuda lá, gente. Se inscreve no canal. Então, assim, mas enfim, eu sei o que nós estamos fazendo, É verdade. eu sei o que eu carrego, e eu sei o objetivo e as intenções, e eu sei, né, o que Deus manda a gente fazer, tá? O cachorrinho, tadinho, né, ele está sendo usado para talvez desviar 30 mil pessoas. Né? 30 mil pessoas então, que vão ver tadinho, um cachorrinho brincando lá. E ele não pode se defender. Não pode. Porque ainda que é uma criação do Senhor, abençoadinha, lindinha, né? E tá ali levando 30 mil pessoas que talvez se perguntassem para ele, ele ia falar, não façam isso, né? Não desviem a atenção de 30 mil pessoas usando a minha imagem, tá? Mas enfim, né? É verdade. Aproveitando falar de imagem, né? Nós falamos ontem sobre a imagem da besta, né? A imagem que saiu do mar, né? Que saiu da terra. Hoje vamos falar então sobre Apocalipse capítulo 14. Então você que tem a sua Bíblia aí, por favor, abra em Apocalipse capítulo 14. Exatamente. Vamos falar de basicamente 3 blocos nesse capítulo 14. É muito legal, vale muito a pena, né? Redobra a tua atenção, fique conosco do começo ao final, que eu tenho certeza que hoje você vai poder aí tirar muitas dúvidas suas e vai poder aí também estar respondendo muitas perguntas que você tem acerca de alguns questionamentos do Apocalipse, ok? Vamos lá então? Acompanhe com a gente. Diz assim: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ok? Então aqui o que você saber para você poder entender o que está sendo escrito. Quando fala, né, que... Primeiro, começa, então olhei, né, olhei. Lembrando que era João que estava escrevendo, né? Ele olhou, ele viu, tá, diante dele. Tá? O que ele viu? Ele viu o Cordeiro, estava de pé, lembrando que sempre quando ele está vendo, o Cordeiro sempre está sentado sobre o trono, né? Às vezes ele está sentado em cima do trono. Você dificilmente vai ver Jesus, né, que representa o Cordeiro, de pé. Mas agora ele está de pé. Sobre tá? o monte Sião.
quando a Bíblia se refere ao Monte Sião, tá, está se referindo à Nova Jerusalém, ou seja, ao céu. E você vai ver que fica bem claro isso aqui quando ele começa a descrever este Monte Sião. Você vai ver que ele vai falar dos 24 anciões, dos seres viventes. É aquele retrato lá do capítulo 1, quando fala que ele entrou no céu. Então está falando aqui, qual que é o cenário aqui, gente? É literalmente o céu. Então ele está falando que olhou e viu o céu. Então o que está acontecendo no céu? Agora o cordeiro está de pé no céu. Tá? Só para você começar a entender. E ali estava com ele o quê? Os 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e do seu pai. Esses 144.000, nós falamos lá no capítulo 7 também sobre 144.000, 12.000 de cada tribo, coisa e tal, mas ele representa o que para nós hoje? Um número, 144.000 pessoas, será que é só isso? Será que seriam só isso o número de salvos? Gente, isso significa um número, na Bíblia, se você for estudar sobre número, né, ou mesmo na cultura judaica, você vê que eles representam algo muito mais do que número. Ou seja, isso aqui representa um número completo, ou seja, é a ideia da plenitude de salvos. É como se o texto quer passar o seguinte: Jesus ficou de pé no céu e em torno dele estão agora os salvos, as pessoas que estão salvas, esses 144.000 pessoas crentes, salvos diante dele no trono, esses 144.000. E agora vai falar um pouquinho sobre esses 144.000. Veja só. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então, o que a gente observa aqui? Lembra que eu falei? Eles estão falando dos 24 anciões, estão falando dos seres, os 4 seres viventes, que nós vimos lá no capítulo 1. Então, bem aquele cenário celestial, tá? Falam de instrumentos, de cantando, tá? Falam que ninguém poderia aprender esse cântico, a não ser esses 144.000 que lá estavam. Então, assim, aqui a ideia, quando você estuda sobre isso, a ideia é o seguinte: por que nós cantamos hoje? Quando você canta na sua vida? Você canta quando você está triste? Não, você canta quando você está feliz. A canção é uma expressão de alegria. Então aqui, a ideia que o texto está passando é o seguinte: eles cantavam porque eles estavam felizes. Gente, isso aqui é uma imagem do céu. É Deus trazendo uma palavra de consolação. Está dizendo, gente, o céu vai ser isso. É Jesus de pé, os salvos, felizes, cantando diante dos 24 anciões, dos 4 seres viventes, com instrumentos, cantando porque há alegria, a felicidade, há gozo. É isso que... veja bem, ele está vendo o que será o céu. Muitos de nós, por exemplo, temos medo. Temos medo da morte, temos medo do que vai acontecer, né, após o nosso tempo aqui na Terra, porque a gente acha que a vida acaba quando a gente morre. Tá? Mas o que o Senhor está mostrando aqui em Apocalipse capítulo 14, que na verdade a vida realmente começa após a nossa retirada na Terra. Por quê? Aqui eles estavam felizes, cantando. Detalhe, é um cântico que só quem está lá consegue cantar. Isso que vivemos hoje é apenas um fio. É um prelúdio muito... de um rolo inteiro que nós temos ainda para viver, gente. Só uma pequena comparação. Você já passou na rua, na frente de um bar, onde está aquele monte de gente que bebeu numa rodinha de samba, cantando, e já parou para se perguntar por que eles estão cantando? Eles estão alegres. Porque eles estão... Na verdade, eles estão tentando produzir uma alegria. Agora, o que acontece quando acaba a música e eles vão para casa? Ixi, daí bate aquela deprê. Acaba a alegria, vem a ressaca, porque aquela alegria, na verdade, foi produzida pela cachaça que eles tomaram e foram cantar. Eles precisaram o quê? De um aditivo que encorajou eles a ir a cantar e buscar alegria. Então, o que encorajou eles a ir buscar alegria? Um monte de cachaça que tomaram, fizeram perder a vergonha para sentar em rodinha, em comunhão. Quer dizer, observe que eles estavam o quê? Buscando um cenário do céu. Não sabia como, buscaram bebida, buscaram comunhão com pessoas que não conheciam, para cantar, para ter um pouquinho daquela sensação, irmãos, tá? Que agora nós vemos relatados aqui no céu, dos salvos ao trono, ao redor do trono de Deus, os 24 anciões cantando com instrumentos, uma canção que só eles podiam cantar, porque só eles poderiam cantar, numa alegria constante, eterna, tá? Então, nós vemos o que? O retrato
de uma alegria constante, real, verdadeira, onde os salvos podem desfrutar, ok? Entenda isso, queridos. Há uma canção que só você pode cantar. Tem muita gente fora que não tem como cantar essa canção de salvação. Exato. De cuidado de Deus, você pode cantar. Você tem muito para se alegrar, você tem muito para agradecer. O fato de você estarem vivinho do outro lado, assistindo essa live, já é motivo suficiente para cantar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito até hoje. E agora então vai dizer quem são esses que cantam, vai discorrer um pouquinho da característica desses. Quem são esses? Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Se você não entender a linguagem bíblica, você vai entender que isso aqui, de forma literal, você vai falar assim, tá vendo? Isso aqui não tem nada a ver, pastor, com salvos. Isso aqui tem a ver com pessoa que nunca tocou em mulher, que nunca casou, vai ter com pessoa que nunca mentiu. Isso aqui tem a ver com 144 mil judeus separados, que nunca... como está escrito aqui de forma literal, que foram comprados, ofertados como primícias a Deus, nunca mentiram. Queridos, se isso aqui fosse de forma literal, então Deus estaria pregando contra o casamento. Porque veja bem, se Deus fala que o casamento é uma primazia, está escrito na Bíblia, tá? Como é que agora ele pode então apoiar aqui, tá, que homens não se contaminem com mulher? Então mulher contamina? Então quer dizer que o casamento contamina? Então eu estou contaminado porque eu casei? Não, o casamento é bíblico. Deus, a primeira coisa que Deus fez foi arrumar um casamento para Adão. Foi a primeira coisa. Por isso que eu falo, você tem que entender a linguagem bíblica. Você tem que, o Apocalipse, você tem que ter um aporte bíblico para poder entender. Não que seja errado você ler o Apocalipse sem ter o aporte bíblico, mas você tem que ter um suporte, né? Ler vários dicionários para você poder entender, senão você não vai conseguir entender um contexto como esse, tá? Por exemplo, aqui, estes são os que não se contaminaram com mulheres. Isso aqui, irmãos, está servindo o quê? Tá? A igreja que não se contaminou com mulher com o quê? No sentido de prostituiu. Isso aqui está falando dos crentes que não se prostituíram com mulheres. Sempre quando a linguagem do Apocalipse fala de mulher, você vai ver isso aqui depois em Apocalipse 17, Apocalipse 19, quando fala da mulher que prostituiu, ou seja, da igreja que prostitui. Se prostitui quando? Quando parte para a idolatria, quando parte para o engano, quando parte para as falsas doutrinas, ela se prostituiu. Então, ou seja, está falando aqui de crentes que não se desviaram da fé, que não mudaram a verdade de Deus em mentira. É isso que está dizendo. Então aqui, esses homens que não se contaminaram com mulher são crentes que não se contaminaram com a mentira bíblica ou a distorção bíblica, ou seja, tiveram um zelo pela verdade bíblica, pois se conservaram castos e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Ou seja, o que é ofertados? Foram uma oferta. Entregaram suas vidas a Deus. Tipo assim, não negociaram a verdade. Não negociaram a verdade de forma... tipo Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se tivermos que ir para a fornalha e tivermos que morrer, vamos morrer. Se sobrevivermos, mas não negociaremos a verdade. Tá? Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Tá? Porque nunca mentiram? Não, porque não aceitam, tá, a distorção. Porque entendem que precisam viver pela verdade, na verdade. Então aqui, esses primeiros versículos falam do quê? Falam do retrato do céu, das pessoas que vão morar do céu, que vão estar no céu com Jesus de pé, queridos, adorando, louvando a Deus. E como devem ser essas pessoas? Pessoas que não negociam a verdade, pessoas que vivem a verdade, pessoas que têm a expressão da verdade, da pureza dentro de si. E nós hoje somos purificados por Cristo Jesus, em Jesus. E isso que nós devemos carregar conosco, ok? Vamos lá. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Eu vou chamar a sua atenção porque eu vou falar de 3 anjos agora. Então eu peço que você dobre a tua atenção, versos 6, 8 e 9, vai falar sobre cada anjo. Então esse primeiro anjo, vou pedir para a pastora repetir, você grife aí, tá? Verso 6. E vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. De novo, João, então, vê. O que ele vê? Um outro anjo. Aonde? No céu. Que proclamava o quê? O evangelho. Para quem e aonde? Toda a nação, tribo, língua e povo. Que estava onde?
na terra. Então agora está escrito lá, que habitavam na terra, ok? Vamos lá. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então agora ele proclama o evangelho para que o povo faça o quê? Temam a Deus. E dizendo, porque chegou o tempo do juízo. Chegou o tempo, né? Chegou a hora do juízo. Então adorem a Deus. E aqui a ideia desse anjo, gente, tá? Não é a ideia assim, um anjo do céu e tal. A Bíblia fala assim que nós somos o anjo da igreja também. Aqui a ideia de que a igreja é uma igreja que tem que se levantar como anjo de Deus aqui na terra. Sabe aquela coisa que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu? Nós, crentes, somos os anjos de Deus aqui na terra. A Bíblia fala assim que o pastor é o anjo de Deus na igreja. Nós, como discípulos de Cristo, somos anjos de Deus que temos que proclamar o quê? O evangelho, as boas novas. Dizendo o que para as pessoas? Olha, é tempo de juízo de Deus. Adorem a Deus, temam a Deus, tá? É tempo de adorarem o que fez os céus e a terra, né? E as fontes de água. Por quê? Porque virá juízo. Esse é o primeiro anjo, tá? Segundo anjo, vamos lá. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui, irmãos, vai ser justamente, tá, o segundo alerta, tá? Quem é a grande Babilônia? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no capítulo depois 17 e 19, que é justamente a falsa igreja, tá? É os falsos proclamadores da igreja. E nós estamos vendo muito esse tempo, tá? Por isso que eu não vou entrar muito nesse assunto, que a gente vai falar mais para frente especificamente sobre essa falsa Babilônia, ok? Ou melhor, essa Babilônia. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Então observe. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então observe que agora o terceiro anjo, tá? Ele vem falar o quê? Para aquelas pessoas que adoraram, né, a besta e a sua imagem. A sua imagem. E aqueles que receberam a marca na testa e na mão. Exatamente. Fala sobre eles. O primeiro, né? O primeiro anjo fala pra gente, né? Proclamação do Evangelho. Proclama o Evangelho. Para se arrepender, para que chegou a hora do juízo, para adorar a Deus. Mas o terceiro fala, dirige aquelas pessoas, tá? Que estão adorando. E vai estar dizendo o seguinte: olha, vocês vão beber da ira. Porque, queridos, a ira de Deus existe e vem, tá? E aqui você vai ver que é como se assim, os três anjos fossem avisos, 3 avisos. Um aviso, tá? Dizendo assim, proclamação olha, do Evangelho. a proclamação do Evangelho e é tempo de adorar a Deus. O segundo aviso dizendo assim, o aviso, a Babilônia vai cair. Caiu. A falsa igreja está caindo. E o terceiro é o seguinte: você que optou pela besta, você que optou e recebeu a marca, a falsa doutrina, né? Você vai beber da ira de Deus. Você vai colher. E aqui lembrando que nós falamos ontem, né? Quantos, em meio às suas desculpas, aceitarão essa marca? Né? E você vê que conclui dizendo, né? O versos 13, né? Escreva: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Indicando que muitos vão morrer no Senhor, né? Pela perseguição, né? Por não aceitarem, né? A marca, por não aceitarem, né? Adorar a besta, né? Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Tá? Só lembrando aqui, o versículo 11, ele diz, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Tá? Não há descanso dia e noite. Exatamente. São atormentados, né? Agora preste muita atenção, gente, nesse terceiro bloco. Veja bem, eu não estou afirmando nem dizendo que aqui
está se referindo diretamente ao arrebatamento, mas sugere, e muitos comentaristas sugerem, tá? Porque aqui vai falar de duas colheitas, tá? A impressão é uma colheita de salvos, de pessoas que vão ser retiradas, tá? Sugerindo o arrebatamento, e uma segunda colheita são pessoas que também serão retiradas para uma condenação eterna, tá? Então, preste muita atenção, com muita calma, redobre a tua atenção, veja letra por letra, verbo por verbo, ação por ação, e tente entender o que está escrito aqui nesse terceiro bloco. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca. De novo ele começa, olhei, então de novo é uma visão, e olha os detalhes, o que ele vê agora? Uma nuvem branca. Jesus, na sua segunda vinda, ele volta aonde? Nas nuvens. Nas nuvens, tá? E olha o que ele vê nas nuvens. E assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Foice para a colheita, para a retirada. É a colheita do trigo, né? É a retirada. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. O que é a ideia da safra da terra está madura? Chegou a hora de colheita. Lembra que a Bíblia sempre ensina o seguinte: olha, é necessário que cresça o joio com o trigo, e não dá para tirar o joio, né, antes que esteja pronto para colher, senão você tira o trigo junto, né? Não, se você tentar arrancar, mas quando tiver tudo pronto, aí daí você pode tá dizendo, olha, tá pronto para colher. Agora tá, quer dizer, você pode tirar os dois, pode tirar o trigo e pode tirar o joio. Só que o trigo sabe para onde vai e o joio também para onde vai, tá? Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou na grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Também, se você não entender a linguagem bíblica, por que essa distância de 300 quilômetros, outras versões falam sobre estádios, né, numa linguagem um pouquinho mais antiga, porque é exatamente a distância de norte a sul de Israel, dá 300 quilômetros. Israel é tão pequenininho que dá 300 quilômetros, de norte a sul. Por isso que eu falo que eu consegui correr de norte a sul de Israel quando eu fui lá, dá 300 quilômetros. Né? Daqui na praia que a gente faz dá 200, um pouquinho, coisa a mais. Então, queridos, o que a gente vê? Dois anjos, né? Uma pessoa nas nuvens, né? Com coroa, com uma foice. Um anjo também sai do céu com foice também, né? Um colhe, né, uma porção de pessoas na serra, o outro também. Daí faz distinção porque ele classifica, né? Um como víndima, né? Eu vou usar a expressão que está aqui para a gente não confundir. Cadê? Cadê aqui? Ó, o anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. Né? Observe que o outro anjo saiu do santuário, verso 17, dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz: aquele que tinha foice afiada, tome a foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O outro anjo passou a foice, ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar. Né? A gente vê o quê? Porque eu falei, sugere Jesus tirando, né, aqueles que estavam com ele salvos, né, dando uma ideia de arrebatamento daqueles que estavam salvos, tá? E um outro anjo levando para a condenação eterna, para o julgamento, que é o lagar da ira de Deus, aqueles que não quiseram caminhar com o Senhor, aqueles que vão ser agora pisados isso no fica lagar. bem claro no versículo 19, quando diz: o anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Só vai para o lagar da ira, provavelmente,
os ímpios. Exatamente, Tá? né? Fica bem claro isso, né? Então, esse anjo que passou a foice foi para condenar. Você sabe, Isso. gente, por que eu gosto de frisar isso? Porque às vezes a gente fala assim, mas Deus é amor. Dá a impressão que Deus não vai vir com juízo. E a gente tem que entender o seguinte, Deus realmente é amor. Deus é amor. Por isso que ele dá tanta chance. Mas justamente por Deus ser amor, e Deus é amor e justo, ele não pode permitir que nele exista injustiça. Se Deus não promover a justiça, e a justiça tá, precisa ser promovida, e a justiça é fazer o correto. Então o amor dele está expresso na longanimidade, na benignidade, né, na graça, em tudo isso que está, em ter dado o seu filho por nós. Mas vai chegar uma hora que ele precisa fazer as correções. Então é por isso que ele dá tanta misericórdia. Mas estamos chegando nesse tempo final. É isso que nós precisamos entender. Por isso as iras de Deus, por isso as pragas são alertas, são trombetas, são sinais que o Senhor dá para que a gente desperte do sono e se arrependa. Então, queridos, pode ter certeza que o livro de Apocalipse para nós é um livro de despertar do sono, né? De se arrepender e de nós podermos sim voltarmos o coração para Ele e a verdade. A gente vê que havia ali uma igreja, né, que estava dormente, havia ali uma igreja que estava distante, tá? Ele chama, né, uma igreja que estava apóstata, né, dormindo. Então que a gente possa despertar, que você possa acordar do sono e você possa então estar ali junto com aqueles 144 mil cantando, louvando, adorando ao Senhor, um cântico novo que só nós podemos cantar. Amém? E que possamos ficar aqui nessa meditação. Né? Amém. Bem, queridos? Então hoje, domingo, aproveite a família, né? Almoce com a família, aproveite bastante. À tarde, então às 15 horas com a pastora Andressa Sampaio, seguindo às 18 horas com o nosso culto, né? Presencial e também online. E às 22 horas encerramos com a nossa oração da noite, ok? Que Deus abençoe vocês, tá? Estamos então hoje no capítulo 14, tá? Estamos bem próximos já do encerramento de Apocalipse, são 22 capítulos, tá? Já estamos aí bem, você vê como é rapidinho, né? E a gente vai lendo, tá? E Deus vai falando aos nossos corações. Isso, então somente cuide para não se distrair, para que não seja um tempo de distração na sua vida e você possa permanecer fiel. Lembre que é tempo de buscar a Deus, buscar a sua face enquanto você pode achar. Então assim, se você pode ir à igreja, querido, vai à igreja, tá? Se você pode ou não pode, ore, porque é tempo de orar. É tempo de ler a palavra do Senhor, né? Não fique só aqui assistindo o vídeo, mas tem um momento que você sente e deixe que o Senhor fale com você, né? Eu sempre digo assim, não fique lendo a Bíblia, deixe que ela leia você, tá? Deixe que a Bíblia leia você, porque isso vai trazer transformação para a tua vida. Amém. Vamos lá? Vamos lá?